ao evento pesquisa, os parâmetros balizadores da pesquisa no Brasil. Nós temos aqui identificados com o crachá azul os membros da comissão organizadora, que terão prazer em ajudá-los se precisar de algo. Solicitamos que configurem os seus celulares de modo a não atrapalhar o bom andamento do evento. Então, para dar início, nós convidamos as autoridades para compor a mesa de abertura. Então, convidamos o professor Sérgio Nobre, o professor Dr. Sérgio Nobre, vice-diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, representará o professor Dr. Antônio Carlos Simões Pião, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Convidamos também a professora doutora Elíris Cristina Visiori, representando o professor João Pérez, chefe do Departamento de Matemática. Convidamos a professora doutora Rosana Misculin, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. E convidamos o professor Dr. Marcos Vinícius Maltem, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui, é um imenso prazer. Estou aqui em nome do professor Pião. O professor Pião hoje está numa atividade administrativa lá em Araraquara, não pôde estar presente, mas eu vim substituí-lo com muita honra, porque, como vocês sabem, esse é o programa no qual estou vinculado, né, e esse é o departamento no qual eu estou trabalhando, né, ainda. Né? Então, para mim é uma honra e quero parabenizar a comissão organizadora por estar organizando, por ter organizado um evento desse porte, e a pesquisa é o tema básico, é o tema principal desse evento. E essa pesquisa que já tem sido discutida aqui no programa de pós-graduação em Educação Matemática desde o início, né, o professor Piratã, a professora Maria, né, que estão aqui no início, desde o início, né, claro, o professor Marcelo, que era aluno lá na primeira turma, né? Eu também era aluno lá na primeira turma, embora com um aluno especial, né? Acho que tem que ir mais. A professora Lourdes, que estava aqui também desde o início, né? Então nós estamos aqui discutindo essa pesquisa há 27 anos já, né? Nós vamos completar lá. Em 84. 27 anos. Estamos há 27 anos discutindo a pesquisa e aprimorando a pesquisa. E o mais importante, nós estamos levando a nossa pesquisa para o Brasil afora, e vocês aqui estão responsáveis por essa integração, né, que nós estamos divulgando. Os nossos alunos têm sido grandes destaques nas organizações nacionais e até internacionais. Nós não estamos só ligados aos estados brasileiros, como também a alguns países fora do Brasil, né? Isso mostra que o programa de pós-graduação está cumprindo o seu papel, né? Se mantendo com a nota 5 na CAPES, na avaliação da CAPES. Isso faz com que a gente continue a manter o papel, né? Bom, para nós da administração isso é uma grande honra, né? Um grande orgulho, né, da gente ter um programa que se mantém no patamar da nota 5 da CAPES, na avaliação da CAPES. Isso para nós da administração reflete que aqui a gente precisa também incentivar, estar sempre incentivando para que continuem com isso, né? Então isso faz com que a gente da administração sinta orgulho por tudo que vocês têm feito, tá? Então eu agradeço a participação de vocês.
Peço desculpas, Rosana, já falei para ela que eu saí de uma reunião correndo para vir aqui, vou ter que voltar para a reunião que está no meio ainda, está lá embaixo. Mas peço desculpas e desejo para vocês um grande evento que seja muito produtivo. Tá? Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome da chefia do departamento, eu agradeço o convite, né, e desejo a todos os participantes um excelente evento. Tá? Um evento como esse deixa claro, né, evidencia que esse programa de graduação, além de cultivar uma pesquisa de excelência, né, tanto na nossa região quanto no Brasil, evidencia o compromisso social com a sociedade. Né? É a pesquisa saindo da universidade, né? O compromisso mais duro da universidade. Né? Então, desejo a todos um evento produtivo, né? Que vocês fortaleçam os laços, né, já iniciados aqui. E é isso, né? O evento a vocês. Obrigada. Bom dia. Eu quero ser repetitivo, né, mas eu quero inicialmente agradecer a iniciativa dos organizadores, né, em nome da professora Rosana, que tudo indica está muito bem organizado, propiciando um dia para a gente de bastante reflexão, espero também de bastante estabelecimento de passos aí, de pesquisa, etc., né, entre todos aqueles que estão participando. E então só tenho a agradecer e desejar a todos um dia bastante produtivo. Bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Esse evento é um evento que foi pensado no grupo de formação de professores da Unicamp, o GPFTN, onde as meninas estão aqui presentes, o professor Dario, que é coordenador do grupo. E esse pensamento tem movido o nosso grupo. O que será que faz parte de um comitê avaliativo da CAPES? Como é que se formam os comitês de CNPq, FAPESP, CAPES? Quais são os parâmetros balizadores de uma pesquisa no Brasil? Então, este evento, depois de discutido na Unicamp, veio ser discutido aqui no Conselho da Pós-Graduação em Educação Matemática. Ele foi muito bem visto pelos conselheiros e pelos professores do programa. E hoje nós vamos ter um dia de trabalho, um dia de reflexão, um dia de reflexões compartilhadas sobre as diversas perspectivas que compõem uma pesquisa. A perspectiva mais epistemológica, a perspectiva mais sociocultural, a perspectiva mais acadêmica, mais política. E gostaria de dizer que sem vocês, né, a gente não faria esse evento. Então agradecemos muito a presença de todos e desejamos a todos um bom trabalho. E esse trabalho ele vai ser projetivo, porque um dos objetivos do evento é nós produzirmos reflexões compartilhadas que seja coisificada num documento. E esse documento pode depois ser uma publicação interinstitucional sobre o que o grupo da Unesp, da Unicamp e das outras universidades, representada pelos outros membros do GPFT e também da pós-graduação, pensam sobre a pesquisa. Obrigada a todos. Agradecemos às autoridades, solicitamos que se desfaça a mesa e agora continuaremos o nosso evento com a mesa redonda. Convidamos agora os professores para compor a mesa redonda. Então, o tema da mesa é os parâmetros balizadores da pesquisa no Brasil. Convidamos o professor Dr. Biratã D'Ambrosio, professor da Uniban e da Unesp de Rio Claro. Professora doutora Maria Aparecida Bicudo, professora da Unesp de Rio Claro e atualmente membro do Comitê de Avaliação de Educação do CNPq.
Professor doutor Dario Fiorentini, professor da Federal e da Unicamp. Anotado errado, professor da Unicamp só. Tem uma anotação a mais. Ah, Faculdade de Educação. E professor doutora Mônica Villarreal, professora da Universidade de Córdoba. Teremos como coordenadora da mesa redonda a professora doutora Rosana Moscovini. Passa para lá. Da pesquisa no Brasil, e cada apresentador, cada participante vai fazer uma pequena apresentação sobre o enfoque mais específico que elegeu para falar sobre o evento aqui, e a gente convida o professor Dr. Biratan D'Ambrosio para iniciar essa mesa. Por favor, professor. Bom dia, eu agradeço muito esse convite, agradeço a Rosana e aos organizadores do evento e me sinto honrado com a oportunidade de vir conversar sobre pesquisa, onde há muitos anos, desde 1958, né? 56, né? 50, a gente está aqui envolvido, como mesmo antes de ter a pós-graduação, na licenciatura, já se fazia muita pesquisa aqui. E são momentos importantes na minha história de vida, por amigos que já eu tinha e que amigos que eu fizeram aqui foram feitos aqui, amizades novas, em particular alunos que há todos anos a gente está juntos, né, desde o tempo da graduação, quando fomos alunos, e os colegas que foram chegando, sendo colegas, os alunos que de alunos passaram a colegas, hoje são colegas, alunos que agora estão se preparando para serem colegas e, no fim, um grupo que toca muito fundo no meu coração, todos vocês. Fiquei honrado com o convite para falar sobre pesquisa, principalmente entre pessoas que estão envolvidas com o processo de organização, de condução, de balizamento da pesquisa feita aqui no Brasil. Eu estou fora desse grupo, não tenho funções específicas, FAPESP, CAP, só dou de vez em quando pareceres, mas nenhuma função específica, CNPq, CAPs, FAPESP, nada. Mas fiz parte da história. Desde o primeiro dia da FAPESP, quando foi fundada pelo professor Marvin Kerr, aqui de Rio Claro, eu tive muito ligado à FAPESP e
diretoria científica, que era conduzida pelo professor Armin, que é muito próximo, discutindo como abrir oportunidades para pesquisadores do Estado e como acompanhar a qualidade dessa pesquisa, e que se desenvolveu coisas que foram feitas no início, que se desenvolveram na grande estrutura que constitui a FAPESP hoje. No CNPq, na CAPES, a CAPES em particular, eu fui coordenador do SPEC, o programa para ensino de ciências, que foi o que deu origem a todas essas coisas que nós temos hoje. Quando se olhou para o ensino de ciências como merecendo ser uma área especial de apoio da CAPES, e esse programa chamava SPEC. E nós, quando eu coordenei esse programa, o que se fazia, lançar editais, não tinha nada disso de internet, nada disso, os editais saíram no Diário Oficial, com formulários que deviam ser preenchidos, comitês para avaliar as propostas, comitê para acompanhar as propostas, e tudo isso começando, se organizando, dando os primeiros passos naquilo que se tornou hoje uma área importante, que é ensino de ciência e matemática. E o CNPq também, com apoio financeiro, criando as áreas de pesquisa, área de matemática, de física, etc. E botaram ali também uma área de ciência e matemática. Então, é tudo muito começando e investigando qual seria a melhor direção a seguir. E hoje, sem dúvida, a pesquisa vai adquirindo uma posição de organização, de formalização, e todo o sistema que acompanha, avalia e julga, tudo isso ficou muito mais elaborado. E sobre isso eu tenho pouco a dizer. Meus projetos são julgados, eu não sei bem como, e existe um negócio tão complicado, preencher os formulários, tudo isso é tão complicado hoje. Mas a gente faz pela internet, sempre tem algum aluno que ajuda e preenche formulários para mim, porque às vezes eu me perco no preenchimento dos formulários e na satisfação aos relatórios que têm que ser apresentados. A demanda sobre o pesquisador se tornou enorme, tirando muito tempo que seria muito importante para a pesquisa efetiva. A burocracia passa a competir com a pesquisa. Esse é o quadro que eu vejo hoje. Só essa observação mostra que eu sou crítico sobre o que está acontecendo. Essa crítica é baseada, primeiro, na minha história, na experiência inicial, que não era assim. E segundo, sobre conceituação do que é pesquisa, de como se trabalha em pesquisa, como se trabalha em orientação, como eu lido com meus alunos. Eu optei por falar sobre essa parte. O que eu vejo como pesquisa, o que eu vejo como possivelmente provocando isso que eu considero uma distorção, que é dar mais atenção ao formal, ao burocrático, do que à própria pesquisa. Esse é o tom da minha fala, que certamente não reflete alguém que está envolvido com as várias comissões dos órgãos de fomento aqui no Brasil e do exterior. Eu quero fazer uma advertência sobre o perigo da mesmice em pesquisa e educação. Por que eu uso essa palavra mesmice?
porque há um grande estímulo para que os orientandos façam aquilo que os orientadores fazem. Sigam a mesma linha de pesquisa dos orientadores. Então, se um matemático quiser orientar uma tese em música, fica mais difícil. Eu lembro que os primeiros doutores em música na Unicamp foi eu que orientei. Eu sou Helena Young. Isso vai se tornando mais e mais difícil. Se não se enquadra na sua linha de pesquisa, você não pode orientar. É uma dificuldade que eu acredito inibe o desenvolvimento de novas áreas. Por isso eu vou falar sobre isso. Eu chamo dou a palavra ao Mikhail Gromov, que ganhou o prêmio Abel de matemática em 2009. Como vocês sabem, o prêmio Abel equivale ao prêmio Nobel de matemática. O Mikhail Gromov ganhou em 2009, mas em 98 ele escreve um artigo extremamente importante e diz: devemos fazer um trabalho melhor em educar e comunicar ideias. A quantidade, profundidade e complexidade estrutural da matemática atual torna imperativo encontrar novos meios de comunicar descobertas matemáticas de uma especialidade para outra e drasticamente melhorar o acesso de ideias matemáticas aos não matemáticos. Isso requer novos currículos e um grande esforço por parte dos matemáticos para trazer técnicas matemáticas fundamentais e ideias matemáticas, principalmente as desenvolvidas nas últimas décadas, a uma audiência maior. Isto é, nós devemos ser menos prolixo nas nossas ideias para que elas atinjam uma audiência maior. Nós devemos ser capazes de nos comunicar com outras áreas e não nos fecharmos na linguagem hermética que a gente tem em algumas das áreas, principalmente na matemática, não só matemática. Isso se aplica a qualquer ciência. Essa palavra do Gromov eu considero muito importante. Eu cito outro matemático, educador matemático, discípulo do Piaget, que é o Simon Papert, que diz, agora sobre financiamento, no meio dessa explosão de mudanças da sociedade moderna, a instituição escola continua do mesmo modo em todos os países. Bilhões de dólares são desperdiçados. Ele é bem claro que se está se jogando dinheiro fora. A gente procura mais verba, mas ela é tão mal utilizada que ela é desperdiçada. Parafraseando os Papert, eu digo, no meio dessa explosão de mudanças da sociedade moderna, os regulamentos balizadores da pesquisa são inibidores. E essa inibição causa bilhões de dólares são desperdiçados. Talvez não seja falta de recursos para pesquisa, seja mal utilização desses recursos, porque muito é perdido em atividades não essenciais, em atividade de natureza burocrática. Muito em dinheiro e em energia. Isso é muito sério. Eu tenho algumas citações que eu gosto de fazer, que eu considero crítica em apoio a essas minhas observações. Eu começo com o Galois. E o Galois foi um que sentiu muito duramente o que essa coisa formal e fechada causou para ele, inclusive. E ele observa que está se desenvolvendo uma ciência nova que vai aumentando cada dia, que consiste em conhecer os desgostos e as preferências científicas, as manias e o humor dos senhores examinadores. Ele diz que essa ciência nova é praticada por alunos e por autores ao submeter artigos para publicação.
E todos nós sabemos da malícia que é necessário na hora de preparar um projeto e mandar um projeto para ser avaliado. Muitas vezes o substantivo, o essencial do projeto é subordinado a uma coisa que a gente sabe que vai tocar na vaidade, no gosto daqueles que vão examinar o projeto. Quando a gente manda um artigo para uma revista, a primeira coisa que a gente faz, quem está no comitê editorial, e procura por alguma citação de alguém que está lá no comitê editorial para que a coisa passe com uma certa simpatia daqueles que vão julgar. Essa ciência nova de se preparar para ser julgado de maneira conveniente foi denunciada e notada pelo Galois. E eu acho que não estou exagerando quando eu digo que nós praticamos muitas dessas coisas. Isto demanda o uso de uma energia que deveria ser utilizada pensando o novo. Mas muitas vezes o novo é inibido. Não se tem coragem de mandar o novo porque aqueles que vão julgar são conservadores. Então eu não conto o que eu quero fazer para poder ter o projeto aprovado. Nós todos sabemos disso. Isso é dado, inclusive, pelos ratinhos de laboratório. E um rato diz para o outro: tudo que vale é você fazer o que eles querem que você faça. Isto vem de um livro muito interessante, de charges assim, sobre pesquisa científica, que foi publicado pela... essas charges aparecem no The American Scientist, que é o órgão oficial da Sigma Chi, que é a sociedade de honra dos cientistas internacional, Sigma Chi. E eu acho que isso aí está dizendo mais ou menos o que o Galois havia dito, não é? É a mesma história. Tem que saber o que eles querem que você faça. Aí eles te aprovam. Fazer o que eles querem que você faça, quer dizer, a forma prevalece no fundo sobre o conteúdo. Você preenche os formulários, os relatórios adequadamente, você submete o texto a padrões editoriais, muitas vezes exagerados, várias normas, particularmente sobre referências. Muitas vezes você tem o seu artigo devolvido, o que gasta mais alguns meses para você pôr o artigo em ordem para que aí se enquadre nas normas da revista. São coisas, claro, tem que ter algumas normas, mas isso muitas vezes se torna exagerado. Eu acho que é uma perda de energia, perda de entusiasmo, que acaba sendo inibidor de pesquisa. Sobre verdade científica, tanto rigor, há uma fixação mínima. Qual é a metodologia usada? Qual é o seu pressuposto metodológico? E você põe lá os nomes que mais agradam àqueles que vão julgar. E dá algumas citações. No fundo, com toda sinceridade, a gente faz muito disso. Tem uma charge também do Melo Harris e o Hassan Kutteleit. É muito interessante. O que me frustra dois cientistas discutindo é saber que um dia tudo isso será desprovado. A ideia da verdade final, eu uso a palavra desprovado como tradução do inglês, não existe no WISE em português. O desprovado quer dizer provar ser falso ou errado. E nós sabemos que isso é muito comum na ciência, talvez matemática muito menos. Mas nas outras ciências isso é muito comum. Como matemática nós temos que nos ligar às outras ciências, de acordo com o que recomenda o Gromov, nós temos que levar isso em conta. Muito do que a gente considera verdade não é definitiva. Então a ênfase que se dá em conclusões definitivas, para mim, inibe a criatividade. Não tem nenhum problema você ter uma tese cuja conclusão é: olha, não deu para concluir nada. É ótimo isso. Eu peguei elementos daqui, peguei elementos dali, tudo muito
cuidado, etc. Mas não cheguei à conclusão. Que bela conclusão. Vamos continuar nessa pesquisa. Agora, um pouco sobre metodologia. Os grandes pressupostos metodológicos. Às vezes tem gente que, bom, uma tese é recusada porque não está clara a metodologia usada. E às vezes resultados excelentes são recusados porque a metodologia não está muito clara. Eu falo um pouco sobre metodologia, mas começo dando a palavra ao Descartes, famoso pelo seu discurso do método. E o Descartes diz: meu propósito não é ensinar aqui um método que cada qual deve seguir para bem conduzir a sua razão, mas mostrar o que foi o meu método, de que modo me esforcei para conduzir a minha razão. Os que se aventuram a fornecer normas devem se achar os tais, devem ser mais hábeis do que aqueles não. E muitas vezes, se falham na menor coisa, são censuráveis. Quer dizer, o método não é para ser copiado, para ser imitado, para ser... Não, cada um desenvolve o seu método. Agora, eu mostro como eu faço. Não é para que você faça igual. Faça do seu jeito. O próprio Descartes continua: não proponho esse escrito, senão como uma história. Está falando do discurso do método, do livro. É uma história, uma fábula, na qual, entre alguns exemplos que se podem imitar, encontra-se muitos outros que se terá razão de não seguir. Isso é o método, discurso do método. Espero que ele será útil a alguns e não seja danoso a outros. E todos serão gratos por minha franqueza. E repito e faço eco ao que diz o Descartes. Espero que sejam gratos por minha franqueza aqui nessa fala. Plagiando o Descartes, né? Que também pediu desculpas pela franqueza. E tem uma outra citação muito interessante do Bourdieu. Todo mundo conhece o Bourdieu. Respeitadíssimo. E ele diz: a pesquisa é uma coisa demasiado difícil para se tomar a liberdade de confundir a rigidez, que é o contrário da inteligência e da invenção, com o rigor. Ser rigoroso é importante. E ficar privado desse ou daquele recurso, entre os vários que podem ser oferecidos pelo conjunto das tradições intelectuais da disciplina e das disciplinas vizinhas. Quer dizer, muitas vezes você não utiliza um recurso, porque ele não está no elenco das metodologias aceitáveis. E ele diz: livrai-vos dos cães de guarda metodológicos. A metodologia pode, grande esforço em aceitar uma metodologia considerada, conhecida por muitos, pode ser inibitora. Essa é a palavra do Bourdieu. Sobre as disciplinas, o enquadramento em áreas de pesquisa, em linhas de pesquisa, eu tenho uma observação que gosto também de fazer. E aí eu chamo um colega da Fundação Gulbenkian, um dos diretores da Fundação Gulbenkian, que é uma das maiores instituições de pesquisa do mundo, imunologista, e ele diz sobre como ele foi orientado como pesquisador. Eu não poderia ter encontrado um mentor melhor do que Göran Möller. O Göran Möller é um sueco respeitadíssimo em imunologia, um dos mais famosos. Ao iniciar a orientação, eu perguntei para ele: o que devo fazer? E a resposta do orientador foi: tudo o que você quer. Eu insisti, disse que preciso de um projeto para começar o meu trabalho de doutorado. E ele falou: então, muito bem, você vai ao redor e procure achar um projeto. Converse com as pessoas, leia, volte para discutir sempre o que desejar, e em breve você vai encontrar
aquilo que você quer fazer, não aquilo que eu digo para você fazer. O projeto tem que partir do aluno. O projeto é aquilo que entusiasma o aluno. Eu sempre digo para os meus orientantes: primeiro passo, se apaixone pelo seu projeto. Eu sirvo mais de cupido nesse negócio. Quero que você se apaixone pelo projeto. A partir daí, você vai começar a trabalhar. Mas não o projeto que eu te dou, aquilo que faltou, não tive tempo de acabar essa pesquisa, olha, continue e faça isso. Não é isso. Mas é aquilo que parte do aluno. E continua o contínuo. Com medo e não seguro, eu insisti que preferia ter um projeto. E aí o Golan respondeu: eu não estou aqui para ensinar técnicos. Meu trabalho é educar cientistas. Não é técnica de como fazer uma coisa, que chegar, pronto, cheguei, obtive o resultado que você mandou que eu fizesse. Isso não é pesquisa. Cientista é aquele que busca novo. Então ele diz: estou certo que o Sr. Golan disse a frase: o nosso laboratório está interessado em... Ele responderia: eu não quero saber do que o laboratório está interessado, eu quero saber do que você está interessado. E aqui eu parafrasearia o Coutinho, dizendo, não o laboratório, mas a nossa linha de pesquisa é, e aí fala: não estou interessado na linha de pesquisa, o que você está fazendo? Qual é a sua pesquisa? E eu acho esse foi muito inspirador, essa citação desse ilustre pesquisador que é o Coutinho. E a lembrança que ele tem do Göran Beller, que é um dos pesquisadores mais respeitados da Suécia. Eu falo, nós estamos muito presos às disciplinas. E as bases epistemológicas sobre as quais repousam as disciplinas são decisões internas à comunidade de especialistas das disciplinas. Quer dizer, os especialistas da disciplina decidem o que é bom, o que é certo, o que é correto, o que é prioritário naquela área. Isso é dado a uma crítica feita pelo G.R.A. Lloyd, um dos grandes pesquisadores sobre história da ciência, sobretudo na China, comparativo China e Grécia. Quais as características que aparecem nos dois ambientes culturais. E ele diz: tem se tornado cada vez mais influente a ideia que, para determinar a aceitação de uma teoria, o que conta são as opiniões da comunidade científica. E aí nós chegamos no peer review. Desse ponto de vista, os próprios cientistas constituem a Corte Suprema para dizer o que é ciência e o que conta como boa ciência. Não estou dizendo que não deva ser assim, mas vamos moderar essa rigidez naquilo que é considerado boa ciência ou não. E aí chegamos ao mecanismo de avaliação, que fala sobre os balizadores. A substituição da responsabilidade dos editores de revista e de avaliadores é uma das coisas muito, muito importantes. Aquele que decide sobre um projeto, sobre a aceitação de uma... diz: não estou aceitando porque isso passou por um peer review, fizeram blind referee, fizeram double blind referee. Qualquer pessoa que dá parecer sobre um artigo, se for bem da área, se for muito ativo na área, não precisa ter o nome do autor para identificar quem é o autor. Muitas vezes chega artigo para mim, eu dou até risada. Sem autor, blind referee. E logo eu sei quem é que fez aquele artigo. A gente, se efetivamente está envolvido com a área, você acaba sabendo. O que torna isso uma grande farsa.
e até certo ponto uma forma de nepotismo. Porque ser editor da revista, você fala, eu quero publicar esse artigo. Aí você manda por alguém que você sabe que vai dizer, publica. Ou você manda para alguém que você sabe que vai dizer, não publica. Aí você não publica. Mas você se esconde dessa decisão por trás do chamado peer review referee. Isso é extremamente importante e sério. Isso acontece se nós analisarmos. Tem um trabalho que está para sair sobre o Congresso de História da Matemática em Aracaju. As revistas, quando começam a surgir as revistas científicas especializadas, a revista é a revista do Liouville. É ele que assume a responsabilidade sobre o que se publica. É o jornal de Crelley. O matemático Crelley fundou um jornal, uma revista, e quem publica lá é quem ele quer que publique. Está claro. Análise de Gergoni, mesma coisa. O Gergoni fundou uma revista, O Jeito Rico, publica os trabalhos dele, ele queria publicar os trabalhos dele, e abre para outros publicarem trabalhos. Ele é que decide. Aí começa a surgir uma prática, já tinha um pouco antes, mas ela é difundida no século XVII, no século XVIII, início do século XIX, ela é difundida, que é o peer review, que é o primeiro que fez essa ideia de mandar para alguém dar opinião, voltar e se basear nisso, foi o Royal Society de Londres. Essas coisas, até esse período, até Euler, até Newton, Descartes, tudo isso, nada disso existia. Você publicava aquilo. Aonde vai publicar? Muitas vezes publicava no lugar que um amigo tem, não tem problema. E daí ficam bons trabalhos e muito trabalho vagabundo que não serve, como até hoje acontece. Mas sem esse mecanismo de farsa que induz ao nepotismo. Ainda sobre as disciplinas, e agora eu vou me permitir falar um pouquinho, porque eu não vou fazer citação nenhuma. As disciplinas, particularmente a matemática, o tratamento tratado por elas é engaiolado. Todas as disciplinas têm uma regra muito específica: fundamentação, epistemologia, os critérios de verdade e de rigor, os métodos específicos para lidar com questões bem definidas, e utilizam um código linguístico próprio, inacessível aos não iniciados. E não esqueça que esse é um problema denunciado ou um apelo do Gromov. Nós precisamos fazer ciência acessível aos não iniciados. Não adianta você escrever uma coisa que só aqueles que estão no ano vão entender. A situação do mundo é uma situação de iminência de desastre. Nós estamos num desastre iminente aí. O mundo está em situação muito difícil. Não adianta você pegar especialistas que só entendem entre eles o que eles estão fazendo para eliminar o problema do que aconteceu na exploração lá da Bacia de Campos, na perda do Espírito Santo, o que aconteceu com a Chevron. Então, esse tipo de coisa, exige uma maior participação de cientistas e público em geral. Eu estou no física. Então eu tenho utilizado para isso uma metáfora e eu gosto de... O Gromov fala em Torres de Marfim, o Francis Bacon, que escreveu um dos melhores livros sobre pesquisa científica nos anos 1600 e pouco, o Novo Órgão, ele define o que ele chama Casa de Salomão, onde estão os cientistas reunidos, todos eles, entre eles, Torre de Marfim, o Casa de Salomão. Eu uso a metáfora das gaiolas epistemológicas.
mesma língua, nos alimentamos da mesma forma, comemos as mesmas coisas, nos reproduzimos, passam vivendo em uma gaiola, alimentos de que encontram na gaiola, voam no espaço da gaiola, comunicam-se numa linguagem só conhecida por eles, que é o chamado código linguístico próprio, procriam, tem os suas crias, repetem-se e só veem e sentem o que as grades permitem. Não pode saber de que cor a gaiola é pintada por fora. E o conhecimento engaiolado é um conhecimento muito limitado. Muito limitado. Você nem consegue saber a cor da gaiola por fora. O mundo está ameaçado por fora. Não é dentro das gaiolas. Se nós, como cientistas, não sairmos, não nos comunicarmos com quem está fora, dificilmente a gente vai chegar a uma humanidade melhor. O esforço dos cientistas é para um futuro melhor, não é para a glória da própria ciência, não é para o embelezamento da própria gaiola, é porque está fora. E essa é a grande responsabilidade que a gente tem como pesquisador. As disciplinas, matemática, biologia, religião, antropologia, são todas importantes, cada uma tem a sua gaiolinha. E eu não podia deixar de fazer a minha propaganda. O programa Ética e Matemática é aquele que propõe que a gente saia da gaiola. A etnomatemática não é matemática étnica, matemática das etnias, é muito mais amplo. É fazer com que todos os conhecimentos científicos, devidamente engaiolados, saiam das gaiolas e vejam o que está se passando no mundo. É recuperar o conhecimento, as angústias, as necessidades do cotidiano, do dia a dia, e ver de que modo isso pode ser tratado. Não quer dizer destruir as gaiolas. As gaiolas são muito importantes. Você aprende uma linguagem, você vai conversar com seus colegas, você aprende certas coisas, mas a porta deve estar sempre aberta. Você deve sempre dar uma saída, ver o que está se passando fora e trazer ideias de fora para dentro. Ao trazer essas ideias de fora para dentro, padrões de metodologia, de rigor, podem ser inibidores. E você só traz para dentro da gaiola, depois de tudo que você viu lá fora, você só traz para dentro aquilo que se encaixa do que é a preocupação dos que estão dentro. Este é o programa Ética Matemática, que é um programa de pesquisa transdisciplinar, vai além das disciplinas, transcultural e universal. Nós não podemos pensar só em grupos, temos que pensar no planeta e é holístico, ver todas as coisas. Esse é o que eu acho que poderia, de algum modo, influenciar uma pesquisa rígida e fechada. Não vou mais continuar. Esse é uma referência básica, quem estiver interessado, e outras coisas ficarão de uma outra parte. Desculpem, essa é a referência básica. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse programa, veja esse número, que é onde tem uma boa síntese do que eu acho sobre essa. Desculpe, repito aquilo que disse o Descartes, pela franqueza, mas espero que com isso, pelo menos, provoque mais reflexão